E bora para mais uma terça-feira, nosso momento de contemplação. Eu comentei que hoje seria diferente porque hoje vai ser. Eu convidei hoje mulheres e eu quero que você já clica no aviãozinho e convide mais mulheres. Manda aqui, eu vou esperar. Manda para quem você acha que precisa ouvir um alento, que precisa de um abraço, nem que seja virtual. Manda para aquela mulher que você acha que precisa ouvir de Maria, que precisa se sentir amada, precisa lembrar de quanto é especial. Então já vai enviando esse aviãozinho para aquelas pessoas que você sente no coração, que talvez você ache que é importante estar aqui com a gente, ou para assistir depois também. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que gera polêmica. Gera polêmica porque o coração do mundo não está preparado para ouvir o que o coração de Deus tem para falar. E hoje eu resolvi que nós iríamos conversar ou iniciar essa caminhada junto com vocês, mulheres, porque esse último ano, principalmente, muita coisa vem se aflorando, né? Muitas coisas que a correria lá do mundo escondiam. Esse ano que a gente precisou frear e olhar mais para dentro de nós, para dentro do nosso lar, muitas coisas vieram à tona, né? Muitos sentimentos que até então a gente tapava, né? O sol com a peneira. Hoje a gente precisou olhar. E muitas vezes olhar para algumas dores é como se fosse mais fácil a gente fechar o nosso porta-joia, né? Deixar essas dores guardadas, porque é muito mais bonito olhar o porta-joia por fora do que olhar essas dores, né? Do que remexer em dores. E para nós mulheres é uma carga, um desafio ainda muito maior. Eu acredito nisso, né? Cada um com a sua cruz, cada um com a sua dor, mas para nós mulheres é muito mais difícil. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a mulher virtuosa. Você sabe o que é ser uma mulher virtuosa? A gente escuta tanto esse termo, né? Seja uma mulher virtuosa, mas o que de verdade é ser uma mulher virtuosa, né? E eu falei que esse tema era polêmico porque o mundo não está preparado. O mundo não sabe qual é o coração de uma mulher que é de verdade virtuosa, né? E eu sei que o meu público maior aqui é feminino, e por esse motivo eu sentia que eu precisava conversar diretamente com vocês, né? Porque nós passamos pelos mesmos perrengues, nós temos, né? Por mais que cada um viva dentro da sua realidade, nós temos sentimentos que, por mais que cada um tenha a sua essência, né? Nós passamos por problemas muito parecidos e isso precisa ser partilhado, precisa ser conversado, mas principalmente nós precisamos lembrar que nós somos amadas. Eu não sei quais são as suas dificuldades, mas eu vim mostrar para você que você pode sim ser uma mulher virtuosa, que você pode sim ser uma mulher agradável aos olhos de Deus. E isso vai gerar desconforto. Isso gera desconforto, porque o mundo coloca um propósito para a mulher. O mundo vem querendo criar conflitos, né, com o que é ser a mulher virtuosa. Mas antes vamos falar sobre esse termo. O que é ser uma mulher virtuosa? Virtude é diferente de dom. O dom é aquilo que nós recebemos de Deus de graça e pela graça. Então o dom nós recebemos sem pedir e sem merecer. Esse é o dom que nós recebemos, pela graça de Deus. A virtude é um esforço. A virtude é uma conquista diária. Virtude é a vontade constante de praticar o bem e de evitar o mal. Então a virtude é trabalhada dentro de nós. A mulher, para ser virtuosa, ela tem que ralar muito. Nós temos que ir contra a corrente para buscar sermos mulheres virtuosas. E qual que é o oposto da virtude? Alguém sabe aqui? O oposto da virtude
é o vício. Porque o vício é a constância da prática do mal. Então, nós lidamos contra o mal todos os dias. Às vezes, nas nossas orações, nós pedimos para que Deus nos livre, dos esforços, dos problemas, das dificuldades. Nós queremos pular a parte de enfrentar os problemas. Mas como vamos ser uma mulher virtuosa se nós não enfrentarmos os problemas? Nós precisamos, e os problemas fazem parte do dia a dia. Os perrengues, as dificuldades que nós enfrentamos, elas fazem parte do nosso dia a dia e nós precisamos aceitar. Sabe que a gente demora para compreender que a Bíblia fala assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que é esse amor? Tudo coopera para o bem. É a gente entender que tudo tende a se voltar ao bem, mesmo as maiores dificuldades, daqueles que amam a Deus. Então, se você passa por uma dificuldade, se a tua cruz ela é muito grande, ela é muito pesada, você não pode simplesmente largar e dizer que você não quer mais encarar. Você precisa juntar ela e, assim como Jesus, colocar nos ombros e seguir. Entendendo que o propósito de Deus vai muito além daquilo que nós entendemos, daquilo que é o nosso entendimento. E esse amor a Deus, quando se fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, esse amor a Deus, ele não é só um amor de admiração. Ele não pode ser um amor só de reconhecer que é Deus. Esse amor, ele precisa ser um amor de entrega, precisa ser um amor de uma devoção, uma total confiança no Senhor. E muitas vezes, demonstrar esse amor quer dizer renúncia. Eu renuncio de muitas coisas para poder viver esse amor com Cristo. E a mulher virtuosa, ela precisa renunciar. De momentos bons, de momentos agradáveis, para servir a Deus. Ela tem muitas recompensas, mas ela primeiro precisa renunciar. Se você está com a sua Bíblia, eu quero que você abra lá em Provérbios. Nós vamos falar da mulher virtuosa em Provérbios 31. Com certeza, algum trecho daqui você já escutou. Mas eu trouxe para a gente relembrar esse trecho tão bonito, que é conflituoso. Quando eu falei na polêmica e no conflito, no que o mundo coloca para nós, é porque o mundo às vezes tenta anular a essência que Deus coloca na vida da mulher. E quando a gente fala dessa feminilidade, dessa doçura, não quer dizer só de adornos, de maquiagem, de cabelo, de roupa. Mas é aquilo que Deus colocou para nós. É aquilo que nós nascemos. A mulher nasce sim. E ela tem uma missão de unir a família, de estar presente. Então, abre o seu coração para que essa palavra ela penetre no seu coração e ela faça sentido de verdade. É a Bíblia, é a palavra de Deus, é aquilo que Deus coloca para nós. Então, não negue que você é essa mulher virtuosa. Não negue. Por mais que o mundo tente te provar o contrário, essa é a verdadeira mulher que Deus criou para servir a Ele. E se você está aqui, eu tenho certeza que é isso que você tem buscado. A partir do versículo 10, lá no capítulo 31. Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Confia nela o coração do seu marido, e jamais lhe faltará coisa alguma. Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias de sua vida. Ela procura lã e linho e trabalha com mão alegre, semelhante ao navio do mercador. Manda vir seus víveres de longe. Levanta-se ainda de noite, distribui a comida à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela encontra uma terra, adquire-a. Planta uma vinha com o ganho de suas mãos. Cinge os rins de fortaleza, revigora seus braços. Alegra-se com seu lucro
e sua lâmpada não se apaga durante a noite. Põe a mão na roca e seus dedos manejam o fuso. Estende os braços ao infeliz e abre a mão ao indigente. Ela não teme a neve em sua casa, porque toda a sua família tem vestes duplas. Faz para si cobertas. Suas vestes são de linho fino e de púrpura. Seu marido é considerado nas portas da cidade, quando se senta com os anciãos da terra. Tece linho e o vende, fornece cintos ao mercador. Fortaleza e graça lhe servem de ornamentos. Ri-se do dia de amanhã. Abre a boca com sabedoria. Amáveis instruções surgem de sua língua. Vigia o andamento de sua casa. Seus filhos se levantam para proclamá-la bem-aventurada, e seu marido para elogiá-la. Muitas mulheres demonstram vigor, mas tu excede a todas. A graça é falaz e a beleza é vã. A mulher inteligente é a que se deve louvar. Dá-lhe o fruto de tuas mãos, e que suas obras louvem nas portas da cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando eu falei do conflito, é porque dentro de nós, então, é como se... Claro, é muito difícil manter todos os âmbitos da nossa vida, né? Manter tudo em ordem, é muito difícil manter a nossa vida pessoal, profissional, nosso relacionamento, né? Relacionamento com as nossas famílias, enfim. É muito difícil a gente conseguir manter uma harmonia total. E a mulher tem, por mais prática que ela seja, por mais clara, sem delongas que ela seja, a mulher ela tem esse poder de unir, de juntar, de resolver. Isso faz parte de nós. Você vê que mulher de Provérbios fala assim sobre trabalho, né? Então, quando a gente fala da mulher virtuosa, não é só aquela mulher que fica dentro de casa cuidando dos seus filhos, do seu marido e da casa. A mulher virtuosa, ela também trabalha, né? Hoje nós sabemos que a nossa realidade é essa. Seja por opção, seja por obrigação. O nosso dever também é trabalhar. E lá também, no nosso trabalho, nós devemos ser essa mulher virtuosa, né? Acordar e dormir pensando que o amor de Deus ele vai se manifestar através de nós, nas nossas atitudes, no cuidado que nós temos com a vida dos nossos, né? Sejam filhos, maridos, se você mora com a mãe, com o pai, se você mora sozinha, as responsabilidades que você tem a exercer, enfim. Nós precisamos olhar para essa mulher virtuosa que nós somos, entender que nós estamos nesse mundo, mas que nós não pertencemos a ele. Que há algo muito maior do que isso. E que o mundo às vezes prega uma pressa, né? Uma raiva. O mundo tenta nos acelerar, mas na verdade nós não precisamos acelerar. Tudo tem o nosso tempo. E se você ainda não conseguiu olhar para você e se ver como uma mulher virtuosa, tenha paciência. A mulher virtuosa, quando você quer isso, se você quer de verdade ser essa mulher virtuosa, você precisa ter paciência. Deus já colocou isso no seu coração, é da sua essência. Mas às vezes a gritaria do mundo está anulando isso dentro de você. Às vezes os rancores, as coisas que as pessoas disseram, você ainda não entendeu de verdade qual é a essência que Deus colocou no seu coração, mas tenha paciência. Tenha paciência porque Deus vai revelando tudo aos poucos. Existem coisas que a Loise de hoje entende que já não cabe mais na vida agora. E aí nós falamos de veste, de comportamento, de forma de falar. E aonde é que nós vamos ter esse norte? Né? Aonde é que nós vamos seguir uma linha de como ser essa mulher virtuosa? Qual é a mulher mais virtuosa de todas? Qual é a mulher que é o nosso exemplo de mulher virtuosa? Se não Maria.
de mãe, de esposa, de filha. Para quem não sabe, Maria veio do ventre de Santa Ana e São Joaquim, né? Os pais de Maria. Eles já eram idosos, assim como a história de Isabel, né? Eles não podiam ter filhos. E aí Santa Ana, já em sua velhice, ela clamava a Deus por um filho, né? Naquela época, as mulheres que não tinham filhos, elas eram que não podiam, né? Que não conseguiam ter filhos, elas eram tidas como impuras. E Santa Ana não desistiu e clamou. E já na sua velhice ela gerou Maria. Mal Santa Ana sabia que Maria viria para ser a mãe do Salvador. Que Santa Ana geraria o ventre que geraria Jesus. Ali a gente vê as virtudes de Maria. Elas já começam ali. Eu vou trazer algumas virtudes. Deixa eu pôr ali. Algumas virtudes de Maria, que é o nosso maior exemplo. Quais são os exemplos que nós podemos extrair então da vida de Maria, trazer para a nossa vida? Obediência a Deus. Maria nasceu então de Santa Ana e São Joaquim. Já na velhice ela clamou e Deus atendeu o seu pedido. Deus já havia escolhido quem geraria o ventre que geraria seu filho. Como ela veio de uma família pobre, de pais já idosos, Maria cresceu na obediência, servindo a seus pais, mas principalmente servindo a Deus. Eu li, eu não lembro em que trecho de livro que foi, mas eu li que naquela época já se falava sobre a vinda do Salvador. E Maria não queria ser o ventre que geraria o Salvador, mas ela queria ser filha do Salvador. E então ela foi, tamanha era sua humildade que ela não queria ser a mãe do Salvador, mas ela foi escolhida por Deus. Naquela época que todos esperavam por alguém, ela foi a escolhida. Então, ela desde criança aprendeu a servir seus pais, mas principalmente a Deus. Ela serviu também quando o anjo Gabriel apareceu e na anunciação ela deu o seu fiat, o seu faça-se. Ali então, ela abriu mão de si para ser de Deus, né? E ela disse: Senhor, faça em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Nós também devemos dar o nosso sim. Nós também devemos estar aberta para nós começarmos essa vida com virtudes. Nós precisamos ter uma íntima conexão com Deus. No nosso dia a dia, nos afazeres, abençoar tudo que nós temos para fazer. Agradecer porque nós temos para fazer. Quantas vezes você pediu por uma família e às vezes faz as coisas com raiva? A gente esquece, né, dos nossos pedidos. No momento da raiva, a gente não sabe controlar isso. E isso também é uma virtude, aprender a ter esse controle, né, as extremidades. Então, reflita bem. Se tudo que você tem hoje não é fruto da sua oração, do seu pedido, então valorize isso. Deus está te entregando isso. Ele entende que pela graça dele nós somos merecedores. Então, nós precisamos cuidar do que é nosso. Zelar pelo nosso trabalho, zelar por nós, pela nossa saúde física, mental. Nós precisamos sim buscar isso. Mas nunca esquecer dessa conexão íntima com Deus. Criar essa conexão, criar essa ligação com Deus. Veja a serenidade de Maria. Não é como de alguém que não se preocupa com nada. Ela se preocupa, mas ela tem a cautela de silenciar, né? Ela tem a cautela de esperar. Ela tinha convicção de que mesmo nos problemas, ali Jesus saberia o que fazer por ser Deus, por ser filho de Deus. Mesmo com o coração aflito de mãe, ela sabia que ela precisava se afastar e deixar Jesus agir. Ela era uma mulher serena,
Quantas vezes nós não sabemos ter essa serenidade diante das situações? Nós perdemos o controle. Nós esquecemos quem comanda o nosso barquinho, que foi o vídeo que eu postei. Nós esquecemos. Né? Quando tá tudo bem, tá tudo bem. E quando tá tudo mal, a gente quer jogar tudo pra cima e sair correndo. Isso é aprender a ter o controle, a nossa serenidade, nos mantermos serenos. Ponderança. Maria, a mãe do Salvador, ela poderia ter escolhido ser venerada, visto que ela foi à escola de Cristo por 30 anos. Já parou para pensar que tudo que Jesus fez nesses 3 anos de vida pública foi todo um aprendizado? E foi Maria a principal condutora disso, né? A professora de Jesus. E ela simplesmente preferiu se anular, né? Silenciar. Ela andava com o povo, ela falava pouco. Ela tinha essa ponderança, esse cuidado ao deixar que Jesus brilhasse, não ela. Quando ela disse, eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor. Ela abriu mão de si para que Jesus resplandecesse, para que Deus viesse para nós, né? Para que ela não fosse a atriz principal, mas que ela fosse coadjuvante, para que quem brilhasse era realmente Cristo. E assim foi feito, durante toda a sua existência e permanência aqui. A temperança. Ter o tempero equilibrado na medida certa, que é o que eu falei sobre controlar os sentimentos. Nem muito, nem pouco. Nós, para sermos mulheres virtuosas, precisamos sim ter esse controle, que não é fácil, que às vezes dá vontade, ainda mais por causa dos nossos hormônios, que nós sabemos que oscila muito. Às vezes a gente tem vontade de jogar tudo pro alto, mas depois que a gente joga tudo pro alto, tem que sair catando tudo, né? Vai dizer, a gente sabe como é que é, né? Que nem tem aqueles memes de joga o boleto pra cima, depois cata pra juntar, pra pagar, enfim. É assim. Mas nós precisamos aprender a ter o controle. E essas virtudes a gente só tem fazendo, né? A gente só tem treinando, trabalhando isso dentro de nós. Maria também teve prudência. E prudência eu posso resumir em uma frase que está lá em 1 Coríntios. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Sabe que aqui a gente entra em conflito com o mundo. Aqui a gente trava uma batalha. Porque nessa ideia de que eu posso tudo, a gente faz tudo e depois tem que arcar com as consequências. Nessa ideia de o mundo é apenas para se ter os prazeres momentâneos, nós criamos famílias feridas, mulheres feridas, porque não souberam lidar com isso. Porque ouviram demais o mundo e anularam a voz de Deus. Então, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Que a gente carregue sempre isso. E não é pra gente discutir com pessoas que têm opinião diferente da nossa, das pessoas que ainda não enxergam, né, essa vida eterna que nós buscamos. Eu não tô te convidando a criar batalhas, criar guerras, discutir. Mas, assim como Maria, tenha essa ponderança. Saiba colocar na balança tudo isso. Nós precisamos sim buscar o nosso lugar, né? Acredito que nós conquistamos muitas coisas como mulheres, né? Fomos vistas com relação ao direito do trabalho, do salário, enfim, né? Direito ao voto, nós sabemos disso, nós falamos disso sempre. Mas tá tudo bem se eu não quiser trabalhar para cuidar da minha família. Se isso me puder ser permitido e eu quiser estar em casa. Tá tudo bem se essa for uma escolha minha. Tá tudo bem se no meu trabalho eu conseguir ser essa mulher virtuosa. E aí eu te digo, as atitudes, elas falam muito mais do que as palavras. E entre outras, né, muitas virtudes de Maria, também a humildade,
Essa a gente não pode esquecer. A humildade do perdão, né? De reconhecer um erro, de baixar a nossa cabeça, de entender que nem sempre nós estamos certas. A mulher virtuosa, ela também diz o seu fiat, o seu faça-se, e coloca-se à disposição de Jesus, assim como Maria fez. Eis aqui a escrava do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Que hoje nós possamos virar a chavinha do que é ser uma mulher virtuosa. Que a gente consiga se moldar a ponto de que as coisas do mundo elas não caibam mais em nós, mas que isso não seja um sofrimento, né? A gente entende quando se fala, porque dos vestimentos, das atitudes, enfim, mas tudo é um ciclo. O que a gente não pode fazer é se acomodar nisso. A gente precisa se permitir viver essa mudança, mas que essa mudança ela seja uma mudança verdadeira. Porque não adianta hoje eu dizer que eu mudei completamente, que eu sou outra pessoa e amanhã eu não consigo perseverar nessas mudanças. Então que elas sejam de dentro para fora, que sejam lentamente construídas dentro de nós. Para que eu olhe e fale, nossa, essas roupas talvez elas não me servem mais. E tá tudo bem, porque hoje eu sou outra pessoa. Nossa, essas atitudes elas não me servem mais. E tudo bem. E eu resolvi mudar porque eu quero buscar essas virtudes. Trabalhe com essa dorzinha aí no seu coração, que o mundo tem colocado coisas que são para as pessoas que são do mundo, e nós não somos pessoas que somos do mundo. Nós somos pessoas que queremos a vida eterna. E às vezes vai doer, às vezes vai sangrar, às vezes vai mexer numa ferida que até então estava na caixinha fechada. Mas aos poucos a gente vai aprendendo a lidar com todas essas vontades que Deus tem para nós. E era isso que eu queria trazer hoje para nós mulheres, para essa caminhada que nós vamos começar juntas aqui, para que a gente comece de dentro para fora. Olhe para você, olhe para quem é você, o que Deus quer para você, qual é a identidade que Cristo criou para você. Cuide do seu lar, cuide dos seus. Não importa com quem você mora, se você mora sozinha, faça. Seja uma mulher virtuosa. E muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por aceitar esse desafio nesse dia frio de estar aqui comigo, me ouvindo. Obrigada a você que vai me ouvir daqui a pouco ou depois, ao longo desses dias. Trabalhar virtudes, a gente poderia escolher outros dias para falar mais sobre isso. Nem coloquei a música, nem deu tempo, mas eu vou ficar por aqui. E se você pode, feche teus olhos para a gente fazer uma oração juntas. Peça para que Deus vá curando essas feridas, vá te ajudando a fechar essas feridas abertas, para que elas sejam apenas cicatrizes, apenas lembranças, para que você no dia a dia possa se tornar essa mulher virtuosa, essa mulher que realiza os planos de Deus na sua vida. Que Deus abençoe você, que abençoe a sua família, que abençoe a sua semana, que seja uma semana repleta das delícias de Deus. Não esqueça, você é preciosa. Você é preciosa. Um beijo. Até terça que vem.